Olá, bem-vindo a mais um episódio de Ei, Professor. Olá, Walter. Oi, Martin. Você está indo bem? Ahn, sim, eu vou bem. Conseguiu melhorar da gripe? Bem, como você pode ver, eu ainda estou bastante rouco. Mas dá pro gasto. Tem que engolir o sapo, Walter. Eu estou tentando, mas ele não quer ir embora. É complicado, eu sei como é. Faz parte. Sim, faz parte da coisa, né? Enfim. Eles me disseram que isso duraria umas 3 semanas se eu tratasse. Mas se eu não tratasse, duraria 3 semanas também. Tá. Bom, então deixa pra lá. É o que eu estou fazendo, Martin. São 21 dias sem tratamento e 3 semanas com tratamento, não é? Com o tratamento, isso. Está pronto pra polêmica? Claro, faz parte do trabalho, não é? Parece que a maioria das pessoas quer deixar tudo quieto como está, mas a gente gosta de agitar essa questão. Pois é, Martin. Você gostou da imagem atrás? Sim, é bem interessante. Não é? 2025 torne a América católica novamente. É um título bem ousado, né? Estou vendo um rosário ali atrás do chapéu, ou melhor, embaixo dele. Pois é, continuam falando sobre oração, oração. Parece que eles têm um ponto de vista diferente sobre oração. Com certeza. Muito bem, Martin. Acho que estamos caminhando para o cumprimento final das profecias. Precisamos orar a respeito. Com certeza, vamos lá. Querido Pai, certamente estamos em tempos importantes, somos muito gratos por estarmos aqui e, como sempre, não podemos fazer isso sem Ti. Pedimos que nos conduza nesta conversa, em cada assunto tocado, ilumine nossas mentes e guie essa discussão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Há muitas coisas interessantes, muitos ruídos de fundo acontecendo no mundo. Estamos vivendo aí algumas eleições interessantes, né? No Canadá, da Austrália. E tem o fator Trump também. Pois é. Sim, é interessante. Em alguns países, como por exemplo o Canadá, não era, não era esperado que a esquerda vencesse. Pois é, a direita estava 24 pontos à frente. Mas aí entrou o fator Trump e eles decidiram manter a esquerda. Eles foram para a esquerda novamente e alguns dos outros estados ficaram muito chateados porque não queriam um governo de esquerda mais uma vez. Alguns deles até querem se unir aos Estados Unidos. Interessante, não é? Bem interessante. O Trump vem falando sobre o 51º estado o tempo todo. Talvez aos poucos ele consiga, pedacinho por pedacinho, né? Outro país interessante é a Austrália, que, mais uma vez, viu um resultado que não estava de acordo com as pesquisas, não é mesmo? Pois é, e uma coisa interessante é justamente o partido que venceu. Eles também estão tentando implementar um imposto que é bastante polêmico. Pois é, e na Inglaterra, outra coisa interessante aconteceu. É que o partido que não é tanto à direita acabou vencendo. E agora, nas eleições suplementares, parece que a direita está ganhando força mais uma vez. Ou seja, está uma grande mistura ao redor do mundo. Mas, olhando para isso de um ponto de vista profético, a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse vai ditar o ritmo. Ela vai conduzir tudo. É o que diz a Bíblia. Não há dúvidas de que a segunda besta são os Estados Unidos da América. Não pode ser outro país. Simplesmente não há outra interpretação que encaixe. É uma questão de tempo, o resto vai seguir os Estados Unidos. Então, a turbulência que estamos vendo agora é, na verdade, a tentativa de ganhar ascendência para que essa implementação se torne uma possibilidade.
Então, toda essa situação é muito interessante. Mas a questão é que os Estados Unidos vai ditar o ritmo. E como ele tem ditado, hein? Sim, e ainda temos o cenário do Rei do Norte e do Rei do Sul. E sabemos que eles se sentaram à mesma mesa, então o Rei do Norte virá com carruagens e com a economia e com navios, o que você quiser, para derrotar o Rei do Sul. E sabemos que o Rei do Norte é, sem sombra de dúvida, o sistema papal. Ele quer recuperar tudo aquilo que perdeu. O ferimento que recebeu será totalmente curado. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, não é mesmo? Veja, basta lembrar do primeiro presidente católico americano, o John Kennedy. Houve um grande debate na época, porque ele foi o primeiro presidente católico americano. Então, houve um grande alvoroço naquela época. Mas o Kennedy, ele acabou, na verdade, distanciando a igreja do Estado. Mas a Bíblia diz que a segunda besta, os Estados Unidos, agirá em nome da primeira besta, que é o catolicismo. E, portanto, devemos esperar uma ascensão do catolicismo naquele país, porém, meio que infiltrado no protestantismo. O protestantismo vai acabar trazendo o catolicismo. Isso está ou não está acontecendo nos Estados Unidos agora? Ora, é claro que está. Basta ver a popularidade do catolicismo atualmente, está crescendo muito, muito mesmo. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas perderam de vista a doutrina. Isso é verdade. A questão em jogo no mundo hoje não é mais doutrina. A regra do jogo hoje é reforma social. É exatamente isso que está acontecendo. Por favor, explique melhor para a gente. É o que está acontecendo. Então, o debate na época da reforma protestante era puramente doutrinário. Qual era a posição de Cristo? Como funciona a salvação? Os dois sistemas sendo completamente opostos um ao outro, catolicismo e protestantismo. Mas aí, essa questão da doutrina e como nos relacionamos à Bíblia e qual é o papel da Bíblia, porque o protestantismo sempre disse que a Bíblia é o ponto central. Sola Escritura. As Escrituras são o nosso guia, o nosso farol, a nossa luz. É a Bíblia que aponta a direção. Já o catolicismo diz que não. É a tradição que define a estrutura para a interpretação da Bíblia, e não a Bíblia que estabelece a estrutura para interpretar a tradição. Então isso é colocar a carroça na frente dos bois. E, doutrinariamente, os dois jamais poderiam concordar. É impossível. Pois um lado aceita a expiação como caminho para a salvação, já o outro lado rejeita a expiação como caminho da salvação. Sendo assim, as duas nunca vão concordar. Portanto, a solução para esse problema, ao longo do tempo, foi aumentar a agitação social, o caos, para que as questões que hoje afligem a humanidade não sejam mais baseadas em doutrina religiosa, mas sim em questões sociais. Como pobreza. Sim, pobreza, distanciamento entre ricos e pobres, divisões ideológicas. Antigamente, os partidos políticos eram meio próximos uns dos outros nessas questões, mas agora estão muito distantes, a ponto de quererem ir para a guerra um contra o outro e explodir o seu próximo em pedacinhos. Então, como você combate os cataclismos sociais? Como combater esse declínio da sociedade? Como combater a degeneração da humanidade? Como resolver as questões morais? Bem, a resposta está em um sistema que já tinha essas coisas sob controle. Ou seja, o catolicismo.
durante a Idade Média? Havia um homem que tinha tudo isso sob controle, o Papa. Então, como foi que a autoridade suprema da Bíblia acabou sendo completamente ignorada? Como isso aconteceu? Bom, primeiro, você tinha que criar uma divisão, criar diferentes interpretações bíblicas. Então, tinha-se o protestantismo e o catolicismo. O protestantismo, desde o início, nunca foi realmente unido. Não. Ele até tinha aspectos de unidade, mas nunca foi coeso. O calvinismo permaneceu calvinismo. Pois é, desde o início, nunca houve uma unidade entre eles. Sempre foi fragmentado. E essa fragmentação foi aumentando, aumentando. E à medida que as pessoas estudavam a Bíblia, como já dissemos aqui outras vezes, essa unidade nunca aconteceu. Pelo contrário, as denominações se multiplicaram muitíssimo. Você então começou com um punhado de pessoas, como os luteranos na Alemanha. Aí surgiram os calvinistas lá na Suíça. Depois surgiu lá o grupo protestante na Escócia, por meio de John Knox, que introduziu sua doutrina. Aí veio a igreja da Inglaterra, e mesmo a igreja da Inglaterra era unida com o Estado. Porque esse era o pensamento da Idade Média, não é? Então, essa unidade entre igreja e Estado foi rompida pela Revolução Francesa. Tivemos a queda dos reis. Os reis foram aparentemente expulsos. E quando eram mantidos, era apenas um papel cerimonial. Aham. Como hoje. Sim, mas se você olhar nos bastidores, eles ainda têm poder dentro das sociedades secretas. A realeza, na verdade, lidera muitas das sociedades secretas. Se você pegar os grandes mestres do rito escocês, ou mesmo da Inglaterra, onde quer que seja, a realeza está muito bem representada nessa questão. Então eles aparentemente foram para a clandestinidade. A democracia tomou lugar. E a democracia multiplicou os sistemas. Assim, eventualmente, as igrejas continuaram se dividindo e se separando em questões diferentes. E aí surgiram milhares de denominações, todas dizendo se apegar à Bíblia. Bom, mas como essas igrejas acabaram se afastando da Bíblia, da lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. Como elas se afastaram da Bíblia? Bom, isso foi acontecendo aos poucos. Você coloca ênfase em... Você usa a ciência, por exemplo. Primeiro você começa negando o Gênesis. Você transforma o Gênesis numa mitologia. Aí você nega as partes das escrituras que se relacionam com isso ou que parecem defender o relato de Gênesis. Aí você vai dividindo, fragmentando a Bíblia, de modo que ocorra uma verdadeira corrosão da interpretação literal da Escritura, não é? Aí você leva isso para toda a sociedade. E os jesuítas fizeram um grande trabalho, criando universidades, escolas. Eles secularizaram a sociedade, a desviaram das escrituras, fazendo com que elas não fossem mais a norma suprema da verdade. Foi uma grande jogada e levou alguns séculos para ser realizada. Então, Martin, eles mudaram o sistema religioso de um sistema baseado na Bíblia para uma religião emocional, na qual a norma é o espírito, o sentimento e não a palavra. Eles tiraram a autoridade de uma coisa para pôr na outra. Isso. Agora, os seus sentimentos, a sua emoção dita a sua religião. E isso te prepara completamente para o movimento ecumênico. Agora as pessoas estão prontinhas para reunir todo mundo, porque a doutrina já está fora do jogo. Agora o que manda são as questões sociais
e não mais o que diz a palavra de Deus. É isso mesmo. Então o Papa Francisco e todos os papas anteriores disseram: vamos nos unir, todos acreditamos em Jesus. Todos acreditamos que quando morremos vamos para o céu ou para o inferno. E já que é assim, o resto a gente deixa de lado. Não vamos prestar atenção nas outras doutrinas. Vamos focar no social, na sociedade. Afinal, todos queremos moralidade. Todo mundo quer esses ideais. Então, esqueçam a doutrina e vamos focar nessas coisas. Vamos pôr de lado os nossos conflitos. Foi assim que começou. E foi isso que devolveu a popularidade ao catolicismo. Correto. E agora que o mundo chegou em um ponto em que precisa novamente ser conduzido para a moralidade, qual seria a base para essa moralidade? Seria a Bíblia? Não. Com certeza não. Não, porque a Bíblia só causa problemas. Sim, é verdade. Não é mesmo? É como disse Tony Palmer. É Deus que vai... Ele vai resolver as doutrinas quando todos chegarmos no céu. Ora, eu me pergunto então, por que Deus teria dado todas essas doutrinas em um livro se fosse para a gente ignorá-las? Não faz o menor sentido. Mas é o que eles falam. Ah, deixa para depois as doutrinas. Vamos focar na questão social. E para tal, precisamos de uma liderança forte. Qual é a igreja mais forte? Não é o catolicismo? Sim, Sua influência não está aumentando em todos os lugares? com certeza. E a quem as pessoas olham para obter orientação? O Papa? Você lembra do John Kerry, que disse que o Papa era o líder moral do mundo? Sim, mas ele precisa de alguma influência. E como recuperar esta influência? Bem, é aí que entra a segunda besta. Durante anos, temos dito aqui que a segunda besta, os Estados Unidos, implementará o Papa, suas doutrinas, suas normas e a sua moralidade mais uma vez. É um sistema espetacular, não é? Ele atrai todos com seu misticismo. E os objetivos e metas para ajudar a humanidade a retornar à moralidade parecem muito nobres. Pois é. Eles não estão nem aí que, para isso, a Bíblia deva ser enterrada junto com ela a centralidade de Cristo. E a outra coisa importante é que os primeiros reformadores, assim como a Igreja Católica, acreditavam firmemente que a Igreja e o Estado tinham que estar unidos. Afinal, qual é o sentido de ter um sistema de moralidade se ele não é implementado pelo Estado? É necessária a polícia para garantir que a moralidade seja implementada. Afinal, é para o bem de todos. É para o bem comum. Sim, mas a pessoa deve ser capaz de tomar uma decisão pessoal de aceitar a salvação. Isso de acordo com a Bíblia. Exato. Você deve conseguir tomar uma decisão pessoal de entrar em harmonia com os princípios bíblicos, os 10 mandamentos. É um convite que a Bíblia faz para entrar em harmonia com os princípios dela. Agora, nós sabemos que os padrões e normas morais católicos não estão baseados nas Escrituras, mas no que eles chamam de lei natural, e não na Bíblia. O problema é que eles fazem parecer serem iguais. É. Mas não são iguais. Não é a mesma coisa. É apenas parecido. Eles alteraram os 10 mandamentos de maneira que esses novos 10 mandamentos reflitam as necessidades da sociedade e não mais as exigências de Deus. Isso faz sentido. É exatamente o que eles fizeram. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Esta divindade é muito específica. Aquela que tirou o povo do Egito. Este é o Deus verdadeiro. Não terás outros deuses além de mim. Mas além de quem? Hoje pode ser um Deus genérico. Exatamente da maneira como eles colocam hoje,
Pode ser qualquer divindade. Sim, porque excluíram isso. Então, pode ser qualquer divindade genérica. Mas nos 10 mandamentos originais, o Deus a quem devemos servir é muito específico. Ele é o legislador. Qual? Aquele que tirou os israelitas do Egito. Esse é o Deus verdadeiro. Aquele que no Sinai falou e escreveu a sua lei com o dedo nas tábuas de pedra. O Deus que criou tudo. É esse aí mesmo. É esse que devemos servir. Não terá outros deuses além de mim. Agora, como fazer com que todo mundo aceite uma lei dessas, Martin? Só tem um jeito. Tira essa frase aí para que você possa inserir qualquer divindade. É uma boa ideia, não é? Aí serve qualquer deus. Eles querem que a pessoa sirva à comunidade ou sirva a Deus? A comunidade. Muito bem. E para deixar ainda pior, vamos dizer que todas as religiões têm o mesmo Deus. Ora, era assim no Antigo Testamento? Todas as nações tinham o mesmo Deus? Claro que não. Por acaso o Paulo não definiu isso? Sim. Ele não disse que o que os gentios oferecem aos demônios? Sim. Eles ofertam aos demônios. E Deus não quer que sejamos parceiros ou participantes da mesa do diabo. Então, de acordo com a Bíblia, as divindades não são todas iguais. Com certeza não. E considere o Elias, que teve uma experiência lá no Monte Carmelo. Martin, será que essa filosofia do Deus único funciona em uma sociedade com visão de mundo ecumênica? Jamais. Cria um problema. Um grande problema. E quem está criando esse problema para eles? Deus? É. Segundo eles. Segundo a Bíblia, Deus é o problema para eles. Porque a Bíblia é específica que o único Deus é aquele que tirou Israel do Egito, mais nenhum outro. Só que isso cria um grande problema. Não pode ser tão específico assim. Do contrário, você não consegue encaixar os deuses hindus. Também não consegue encaixar a divindade islâmica. Também não consegue inserir os deuses indígenas, dos xamãs. Então, o Deus da Bíblia tem que tornar-se genérico para que se insira os outros deuses. E você consegue isso abandonando doutrinas e focando em questões sociais. Pobreza, fome, conflito entre religiões. E, aliás, o que está causando esses conflitos? Por que é que o jihadista quer acabar com o cristão? Por que é que o cristão é tão teimoso a ponto de não aceitar a divindade do jihadista? Vamos deixar a doutrina de lado. Não foi o Papa Francisco que disse que todas as religiões levam ao mesmo Deus? Sim, foi ele mesmo. Todos devem unir-se. Fratelli tutti. Fratelli tutti. Então vamos nos livrar do Deus verdadeiro, sem mencionar do problema da idolatria. Não farás para ti imagem de escultura? Só isso daí já é um problemão. Sim, porque já exclui muitas religiões. Pois é. O que você vai fazer com o hinduísmo? E todos os ídolos deles? E o budismo? Com o culto aos ancestrais? Como vai lidar com uma questão como essa? Simplesmente não funciona. A não ser que você se livre do Deus verdadeiro. Altere os mandamentos desse Deus. Aí sim você pode adorar Pachamama. Aí sim você pode dar as mãos a divindades pagãs. E todo mundo fica feliz. É muito mais sensato, não é? É muito mais lógico? Não. Tudo bem. Bom, com relação a não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, agora você nem sabe de qual Deus está falando. Afinal, agora são todos iguais. O que quer dizer que você não pode falar mal de nenhum Deus, de ninguém. Senão você é um malvado. E, aliás, foi isso que disse o Papa Francisco. Mas essa abordagem é bíblica? Não, de jeito nenhum. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo? 6 dias trabalharás. Mas o resto do mundo adorava o sol. É meio difícil você convencer um mundo que adora o sol a mudar para o 7º dia. Não, vamos ficar no primeiro dia mesmo, o dia do sol. Afinal, Jesus ressuscitou nesse dia, né? Isso é bobagem, não se preocupe com isso. Mas é esse mandamento que dá autoridade a toda a lei. Eu sou o Senhor, aquele que fez os céus e a terra.
Não, deixa genérico mesmo. Qualquer Deus serve. Todos nós cristãos estamos unidos no domingo. São só uns doidos aí que são do contra, não é mesmo? Outra parte do discurso é que você pode fazer no dia que você quiser. O que importa é ter um dia de sábado. É o que dizem também. Outra coisa que tiraram é honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra, não é? Vamos tirar essa promessa aí, deixa só honra teu pai e tua mãe. Na verdade, vamos introduzir a lei natural. Quem realmente tem que ser protegido é o filho, não é? Então, vamos criar uns direitos humanos e colocar o direito da criança acima do direito dos pais. Assim, o Estado e a escola é que decidem qual será o gênero do seu filho. Para eles, o seu filho nem é seu. Não importa que você mesmo tenha visto o sexo do bebê quando ele nasceu. Isso é algo que o Estado ou o sistema vai decidir por você mais tarde. E se você interferir nisso, nós vamos tirar o seu filho, porque o direito do seu filho está acima do seu direito. Isso é uma inversão do quinto mandamento, não é? E a gente podia falar sobre os outros também, mas não faremos hoje isso. Então, Martin, a palavra de Deus não é mais a norma. Hoje a norma é a interpretação que o catolicismo fez dos 10 mandamentos. É a versão deles. E, superficialmente, pode até parecer ser semelhante. Mas, na verdade, destrói o original. Você concorda com isso? Ora, com certeza. Sem dúvida. Essa é a base do ecumenismo. E todo mundo está alinhado com isso agora. No Concílio de Trento, quando os protestantes disseram sola escritura, só acreditamos na Bíblia, só na Bíblia. Aí o arcebispo de Reggio disse, não é verdade, vocês guardam domingo. Na verdade, vocês estão se submetendo às normas e padrões católicos. Então calem a boca, vocês não passam de um bando de rebeldes. A gente vai cuidar de vocês. E aí criaram os jesuítas para este fim, para trazerem os protestantes de volta às normas e padrões da Igreja Católica. Esqueçam a Bíblia. Então foi basicamente assim que aconteceu. E esta é a situação que nos encontramos hoje. E agora vamos entrar em um sistema em que o mundo está em turbulência e novamente precisa de uma forte orientação moral. Voltemos ao catolicismo, não à Bíblia. Não. Voltemos ao catolicismo e às suas normas. Afinal, a doutrina não é importante. Mas sim, a sociedade, o bem comum, as necessidades da sociedade são importantes. Ninguém vai perceber quando implementarmos procedimentos e leis que forcem as nossas normas e que contradizem o que diz a Bíblia. Mas a sociedade precisa disso. Isso se encaixa perfeitamente com esse discurso aí de amor ecumênico. Muito bem dito. Então, vamos eliminar de uma vez por todas a doutrina. Ela não é importante. Apenas siga a maioria. Mas e se alguém não quiser seguir a maioria? Neste caso, para o bem da sociedade e de todo o planeta, esse tipo de pessoas devem ser eliminadas. Então, qualquer voz divergente precisa ser silenciada, porque eles vão atrapalhar a maioria. Eu pergunto a você, será que os papas têm experiência em silenciar vozes divergentes? Aliás, isso não aconteceu recentemente, onde pessoas estavam falando a coisa certa, mas a maioria disse que estavam falando bobagem? Bem, sim. Vamos falar abertamente, Martin? A gente pode ser um pouco atrevido aqui, não é? Sim, podemos. Bem, há cerca de 5 anos atrás, você não podia falar abertamente o que pensa. As pessoas teriam te excluído na hora. Por exemplo, a mídia, sempre que aparecia alguém dizendo o contrário do que a maioria dizia, eles eram silenciados, não é? Muito bem. Martin, o ponto principal é que a Bíblia profetizou que a primeira besta, que é inequivocadamente o catolicismo,
essa besta iria se recuperar, ela seria curada. Aquele que implementará as suas normas e padrões em seu nome é a segunda besta, que são os Estados Unidos da América. E a questão já não é mais se isso é possível, a questão é, está acontecendo? Sem dúvida alguma está. O que vai acontecer então? Número 1. O status do catolicismo vai crescer cada vez mais. Sim, vai se tornar extremamente popular. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a voz moral que emana desta fonte deve ser considerada primordial. E eles trabalharam muito nisso, não? Tanto a esquerda quanto a direita. Veja, por exemplo, o discurso do Kerry. O catolicismo será elevado. Ele deve se tornar hiperbólico, aumentar muito. Sim, é como se um herói tivesse chegado. Exato. Ainda assim, deve parecer algo passivo. Em segundo plano. Então ele precisa de um espantalho. Sim, sim. Alguém que... Vá à frente. O porta-voz. E hoje estão falando muito sobre proxies, né? Como os Houthis, que representam o Irã, etc. Então, eles precisam de um proxy, um representante. Olha, nós precisamos de alguém da estatura moral do Papa. E com relação ao que disse aquele Papa e aquele outro, também não deve ser esquecido. Mas eu quero ver o que o novo Papa vai dizer. Isso vai ser muito interessante. Eu acho que todos chegarão ao ponto em que dirão: mas esse homem é a voz da razão. É justamente dele de quem precisamos. Eu também acho. Só que para retornar a essas normas e padrões, eles precisam de um representante, um porta-voz. Muito bem. Então, introduza um representante. Bem, a união entre a igreja e o Estado era um sistema poderosíssimo, porque tudo que a igreja decidia, o Estado aplicava. Era maravilhoso, eles estavam felizes com isso. Mas foi por água abaixo. E agora querem de volta. Eles querem reunir a igreja e o Estado. Portanto, a separação entre a igreja e o Estado não é algo que serve o bem comum. Exato. A igreja precisa governar de novo. Sim, é assim que o Papa se sente agora. É assim que a igreja católica se sente. Tem que governar de novo. E os judeus? Eles achavam que tinham que governar? Com certeza achavam. Acontece que o Messias tirou o governo deles. A ênfase agora estaria nele e no que está acontecendo lá no céu. Assim, qual seria o papel deles aqui embaixo? Bom, isso está de acordo com as escrituras, o que você acabou de falar, mas na cabeça deles, eles não queriam assim. Não, eles queriam poder, queriam governar. E na Idade Média, conseguiram governar. Só que eles perderam esse governo e agora o querem de volta. Então, querem unir a igreja e o Estado novamente. E quando isso acontecer, então a Bíblia que temos, que é a palavra de Deus, isto aqui, estará completamente provada como verdadeira. Claro que sim. Portanto, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo. Martin, o Papa Francisco era muito forte em relação ao meio ambiente e às energias renováveis. Mas deve haver um equilíbrio entre os dois, porque o Donald Trump apareceu e disse: perfurem petróleo à vontade. Ele saiu imediatamente do Acordo de Paris. Ainda assim, essa questão não pode desaparecer, porque a voz do Papa tem peso. Eu acho muito interessante que a Espanha tenha passado por essa calamidade agora. 100% da energia renovável da Espanha acabou passando por um blackout histórico. Seria isso coincidência? Pela primeira vez, eles estavam se gabando de que sua grade era 100% renovável. E logo em seguida ela colapsa.
pouquíssimos dias depois. As pessoas não conseguiam nem sair dos trens porque as portas estavam trancadas. Tiveram que arrombar tudo. Houve um grande pânico. Sim, foi um pânico enorme no país. E nada funcionava. Pela primeira vez, toda a rede elétrica nacional colapsou. Vamos ler o artigo. Apenas 12 dias depois, às 12h35 do dia 28 de abril, Espanha e Portugal vivenciaram um dos maiores apagões de sua história. O corte de energia também afetou França, Andorra, Bélgica, Holanda e com a desconexão da rede elétrica ibérica da rede europeia mais ampla. Bom, a causa não se sabe. Foi temperatura, foi um pulso eletromagnético, seja lá o que foi, causou muito pânico. E o impressionante é que ficaram apenas algumas horas sem energia. E o resultado já foi pânico, pânico, pânico. Pânico total. Imagina se elas morassem aqui na África do Sul alguns dias. Elas iam surtar completamente, porque aqui nós temos rodízio de energia. Imagine só, elas iam surtar. Algum tempo atrás estabilizou, mas há poucas semanas atrás... Caiu tudo novamente. Se você já dirigiu em Joanesburgo, na África do Sul, e acha que pode depender de semáforos ligados, esqueça a ideia. Bem, aqui nós estamos totalmente acostumados com esse tipo de coisa. A gente até sorri quando vê isso acontecendo. Só que a questão é maior do que essa. É apenas parte do caos que precisa ser resolvido. E a solução do problema precisará vir com uma grande ênfase religiosa. Mas, veja, tudo isso aí está acontecendo e o Trump é contra isso daí. Isso aí acaba o exaltando. Sim, o Trump ganha pontos com isso aí. Vamos voltar um pouco para o dia 25 de março. Não faz muito tempo. Quando o arcebispo Eupidóforos apresentou a cruz sagrada ao presidente Trump na celebração do Dia da Independência da Grécia. Isso é muito interessante. Então, o arcebispo ortodoxo apresentou a cruz especial ao Trump. E ele comparou a liderança do presidente à do imperador Constantino o Grande. Ora, se voltarmos na história, veremos que Constantino foi um imperador importantíssimo, porque ele oficializou o cristianismo. Ali em Roma. Não apenas o oficializou, mas de acordo com documentos que alguns alegam ser totalmente forjados, ele basicamente entregou o governo do império ao bispo de Roma em uma bandeja, para que este pudesse governar não apenas em assuntos religiosos, mas também em assuntos seculares. Então, esse é o legado que Constantino deixou para a Igreja Católica Romana. Só esclarecendo, o bispo de Roma hoje é o Papa. Isso mesmo. Então, Constantino abraçou o cristianismo. Só que ele não abandonou o paganismo. Então, se você for aos seus grandes memoriais, verá que o cristianismo é retratado de um lado e o mitraísmo, a adoração ao sol, do outro. Na verdade, ele unificou o paganismo e o cristianismo. Isso é sincretismo. Então, ele acabou com as guerras e a perseguição contra os cristãos. Mas isso não significa que os cristãos foram vitoriosos. O que aconteceu foi que ambos se uniram. O que, na verdade, é muito pior, porque é perigoso. Unir-se aos pagãos é muito perigoso. O sincretismo é um veneno que é muito bem aceitável. Sim, é um engano. Enfim, o Donald Trump foi comparado ao Constantino. Na verdade, isso me deixa muito feliz. É verdade, porque isso significa que o que a Bíblia predisse está acontecendo. É a mesma coisa. O arcebispo fez isso lembrando a visão que o governante romano teve da cruz como símbolo da vitória divina. Ao entregar a cruz, o arcebispo Eupidóforos fez referência à famosa visão do imperador. Esta cruz é o próprio símbolo que levou Constantino à vitória, como Jesus lhe revelou.
O presidente Trump, visivelmente emocionado, aceitou o presente com gratidão e reconheceu seu profundo significado. Então, Martin, qual foi o resultado do que Constantino fez? Ele elevou a posição do bispo de Roma, do Papa, acima de todos os outros bispos cristãos do mundo inteiro. Ele estabeleceu o papado como consequência disso. Então, se considerarmos isso uma tipologia Uma comparação ou um paralelo, seria incrível mesmo. seria um paralelo interessante, não? E eu acho que pode ser isso. E depois, em 19 de março de 2025, os líderes religiosos se reuniram em torno de Trump para orar no Salão Oval. E foi chamado um dia incrível. Líderes religiosos de todo o país visitaram o presidente Donald Trump no Salão Oval nesta quarta-feira, onde oraram com o comandante-chefe. A Casa Branca publicou uma imagem dos líderes reunidos em oração ao redor de Trump enquanto ele estava sentado à sua mesa. Em fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer o escritório de fé da Casa Branca. Veja só, estamos tendo uma progressão aqui. Sim, essa é a primeira coisa que ele escreveu na ordem executiva. E, além disso, Paula White é a principal conselheira de Trump. Muito bem. E esse escritório fica na Casa Branca, bem perto do Salão Oval. Na ala oeste. Isso é muito simbólico. É a primeira vez que uma organização desse tipo ganha presença na Casa Branca. É como se a igreja e o Estado se unissem mesmo. Nem consigo pensar de forma diferente. E esse escritório de fé agora faz parte do Conselho de Política Interna. A ordem afirma que o novo escritório consultará líderes religiosos sobre vários tópicos, incluindo defesa da liberdade religiosa. Isso parece muito nobre. Mas devemos lembrar como o Papa Francisco e o catolicismo definem a liberdade religiosa. Para eles, a liberdade religiosa é sempre definida dentro das restrições do bem comum. Então, você não é livre para fazer o que quiser religiosamente. Tem que se enquadrar. Você pode até ter sua preferência denominacional ou sua fé religiosa de preferência, desde que não interfira no bem comum. Bom, o que acontece se eles estiverem unidos em uma questão e você decida discordar dela? Nesse caso, você não tem liberdade religiosa, porque você deve se enquadrar dentro do bem comum. Portanto, a liberdade religiosa só é válida se ela se enquadra dentro dos critérios do bem comum. Isso é semelhante à liberdade de expressão, segundo eles. Contanto que você não diga nada que não queremos que você diga, né? Na quarta-feira à noite, a residência de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, sediará a Gala dos Católicos para Católicos. Isso também é interessante. Aqui você tem essa organização baseada na fé, bem dentro da Casa Branca. E a Paula White, que é evangélica, estava lá. Mas agora você tem um dia especial só para católicos. E na residência do Trump. Exato. Os palestrantes do evento incluirão o general aposentado do Exército dos Estados Unidos, Michael Flynn, e o veterano consultor político Roger Stone. Aqui temos o site deles. Católicos para Católicos. Gala de Oração Católica para América 2025. Inspirando uma nova onda de catolicismo e patriotismo na América. Eles não estão recebendo uma dedicação especial? Com certeza. E também é muito importante lembrar que estes são os católicos conservadores. Católicos apoiadores do pré-Vaticano II. Na verdade, eles só precisam de um papa conservador para consolidar as questões, não é?
Outra palavra que usamos da última vez é católicos tradicionais. Tradicionais. Católicos para católicos, lutando para trazer a fé católica de volta à praça pública, por meio de comícios de terços, mídia, ações políticas e mais. Tem doutrina aí, Martin? Não, não tem. Não, deixe a doutrina de lado. Não vamos trazer ela. Vamos fazer apenas encontros de terço. Bem, rezar o terço é uma oração repetitiva. 10 Ave-Marias, um Pai Nosso. 10 Ave-Marias, um Pai Nosso. E a Bíblia diz claramente que não se deve fazer isso. Apenas diga o que você precisa. Fale com Deus como um amigo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Coloque os seus fardos aos meus pés e eu lhe darei paz. Só isso. E ação política? Isso faz parte da Bíblia, Martin? Não, isso aí é política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Embora Católicos para Católicos seja um movimento de ativistas apaixonados, sabemos que sem oração nosso trabalho é em vão. Então, a oração repetitiva é a resposta aí. Acredito que essa é uma das razões pelas quais temos o terço. Sim, bem ali no chapéu. Escapamos por pouco, figurativa e literalmente, como país, na última eleição. É hora de agradecer a Deus e contar com sua ajuda para muitas batalhas que temos pela frente. Então, eles estão em pé de guerra? Com certeza. E qual o objetivo deles? Repor as normas católicas dentro da administração do governo. Também há um pouco de mensagem subliminar nisso aí em relação a Trump. Ele é o homem para essa tarefa. O Trump é o homem que fará isso. Muito bem, veja o que os católicos conservadores acham disso. Não é possível ver nesta foto, mas o evento tinha mais de 100 padres. Esta é a imagem de Nossa Senhora de Fátima que foi doada não apenas para Donald Trump, mas para toda a sua família. Era uma imagem muito bonita de Nossa Senhora de Fátima, de uma qualidade muito boa. E o bispo Strickland rezou uma linda oração, abençoando-o, aspergindo com água benta. Acho que algumas pessoas viram essa imagem e pensaram, mais uma velha celebração no meio do jantar, mas não é isso. Esta é a bênção da estátua de Nossa Senhora de Fátima como presente para a família Trump. O bispo Strickland rezou em particular para que esta bela imagem da Santíssima Mãe fosse uma bússola que os guiaria até Jesus, para que ela dissesse a eles, façam tudo o que ele, Jesus, lhe disser para fazer. Martin, o que acabamos de ver aí não vai contra o segundo mandamento? Claro que é, eles estão pedindo bênção a uma estátua. Não vai contra o segundo mandamento? Claro, isso é proibido. Você ouviu um pio dos protestantes? Não, Nem o pio? nenhum. Tá bom, então. E isso aí é bíblico? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Bom, todo o sistema que vimos aí é puro paganismo. Se você olhar para Pachamama, qual é a diferença disso? É a mesma coisa. Não faz diferença se é uma coisa ou outra. Bom, eu não vou entrar em mariologia aqui, não é meu objetivo hoje. Estamos apenas observando onde as coisas estão caminhando. Isso aí não é bíblico. Não se baseia no que diz a palavra de Deus. Baseia-se puramente na tradição católica. E é interessante que a Sky News tenha dito que o Trump está atuando com todas as suas ordens executivas e tudo mais como se fosse um rei, não um presidente. Isso é verdade? Então, Martin, a Constituição proíbe a união entre a Igreja e o Estado, embora hoje argumentem que não. Ora, mas se isso fosse verdade, a Constituição deveria começar com eu, o rei, ao invés de nós, o povo. O Trump está assumindo o controle, está fazendo do jeito dele. Mas ele vai fazer isso em nome de alguém. Ah, sim. Não se engane quanto a isso. E o que ele fez neste Dia Nacional de Oração? Trump cria a Comissão de Liberdade Religiosa no primeiro Dia Nacional de Oração. Esse artigo foi publicado no dia 1º de maio. O presidente diz que sua administração está trazendo a religião de volta ao seu país.
centenas de líderes religiosos representando diversas origens religiosas, incluindo cristãos, judeus, muçulmanos, hindus e outros, compareceram ao evento no Rose Garden, realizado a poucos passos do Salão Oval. O evento contou com momentos de reflexão, com orações conduzidas por figuras religiosas preeminentes, incluindo uma oração hindu pela paz e uma invocação cristã, ecoando a abordagem multirreligiosa vista em celebrações anteriores. Isso é o Fratelli Tutti. Eu queria perguntar isso. Por acaso isso é diferente do que o Papa fez o tempo todo? Não, é justamente o que ele propagou. Isso não nega o primeiro mandamento? Sim. Nega, não é? Mas serve ao propósito da humanidade de um ponto de vista humano, mas não do ponto de vista divino. Organizado pelo recém-criado Escritório da Fé da Casa Branca, algumas autoridades aproveitaram a ocasião para oferecer seus versículos religiosos favoritos. A ordem executiva que cria a Comissão de Liberdade Religiosa se junta a outras ordens com foco em religião assinadas nos últimos 3 meses, incluindo uma que aborda o preconceito anticristão e outra que visa o aumento do antissemitismo em faculdades e universidades em todo o país. Algumas dessas universidades estão sendo pressionadas para cumprir essas ordens executivas. Então, talvez, os seus privilégios fiscais acabem sendo removidos? O financiamento será retirado? Bem, então, será que estamos vendo medidas de guerra econômica tomadas para impor uma ideologia específica? Claro que sim. E é impressionante como tudo bate com o que a Bíblia previu. Tá, vamos nos certificar de que as pessoas não nos entendam mal. Por acaso achamos o antissemitismo aceitável? Claro que não. Não. Será que achamos o preconceito anticristão aceitável? Claro que não. Com certeza não. Será que achamos que temos que eliminar os muçulmanos do mundo? Não. Não. Será que achamos que os hindus devem ser invadidos e removidos de sua terra? Não. Claro que não. E isso tem que ficar bem claro. Não somos anticristãos, não somos antissemitas, não somos anti-hindus, não somos antipaganismo em nenhum outro sentido além do doutrinário. Ok? Será que Deus quer alcançar toda a humanidade? Claro que quer. Cada tribo, nação, povo e língua, independentemente do que acreditam. Se há apenas um Deus e uma verdade, então é natural que ele chame a todos para essa verdade. E é claro que é uma decisão sua, é seu livre-arbítrio aceitar ou não. Esse é o ponto crucial, é o mais importante. Então nós nunca vamos recorrer a armas ou espadas? Só a Bíblia. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Essa é a nossa espada, é o que a Bíblia diz. Portanto, nesta configuração aí, sabemos que isso viola o primeiro mandamento. E eu tenho que tomar uma decisão. Com qual lado eu vou seguir? E também, por que todas essas organizações religiosas estão se reunindo em solidariedade? Como isso é possível? Veja, acho que um problema que pode acontecer quando as pessoas dizem mas você é contra isso. Veja, não há nada de errado em falar com outras religiões, ter amigos de outras religiões, mas quando a questão é unir-se a elas de maneira oficial... Veja, ao afirmar que todas as religiões levam a Deus, eu não estarei assim contrariando o que diz a Bíblia? Pois Jesus disse que só há um caminho para Deus, e esse caminho é o próprio Jesus. Agora, e esses cristãos aí? Que padrão esses cristãos estão adotando? O padrão papal ou o padrão bíblico? Se você nega o que diz a Bíblia e coloca a doutrina de lado, então é o papal. Fratelli Tutti. Eles estão adotando o padrão papal e não o bíblico. Vamos continuar.
O que o Donald Trump disse sobre isso? Traremos a religião de volta ao nosso país e faremos isso de forma rápida e incisiva. Porque para a América ser uma grande nação, temos que ser uma nação debaixo de Deus. Uma frase da qual a esquerda gostaria de se livrar. Mas, Ben Carson, não vamos deixar isso acontecer, certo? Tornaremos a América rica e saudável novamente. E por que não religiosa novamente, não é? É por isso que estamos aqui, certo, Dan Patrick? Este grupo religioso trabalhará diretamente da Casa Branca. E isso nunca foi feito antes, nunca foi permitido. Isso porque dizem existir uma separação entre a igreja e o Estado. Mas eu disse, olha, vamos esquecer isso um pouco. Sério mesmo, separação entre igreja e Estado? Isso é bom ou ruim? Eu não tenho certeza. Mas tendo essa separação ou não, vocês estão na Casa Branca, aonde deveriam estar. Vocês estão aqui representando o nosso país. Vamos trazer a religião de volta para a nação. E isso é muito importante. Criei um escritório religioso histórico aqui na Casa Branca. Esse escritório se sairá muito bem. Eu já vejo muita gente indo e voltando, e isso é bom. Queremos defender todas as crenças e sua liberdade religiosa nesse país e no exterior. Eu sempre quis que eles tivessem esse escritório. Isso nunca aconteceu antes. Religiosos autorizados a entrar na Casa Branca. Certamente seremos processados porque vão dizer: e a separação entre igreja e Estado? Isso não pode ser feito. Mas não se preocupe, nós vamos ganhar o processo mesmo assim. No fim, a justiça sempre está do nosso lado. Às vezes acontece de colocarem uma juíza ruim, no caso, mas no final, a gente sempre ganha, não é, Pam? Assinei uma ordem executiva para combater o antissemitismo, isso é muito importante. É algo grande. Também criei uma força-tarefa no Departamento de Justiça. E, Dan, você vai se envolver nisso para erradicar o preconceito e o anticristianismo. Isso é novidade. Não pode haver preconceito anticristão. Em poucos instantes, também assinarei uma ordem executiva criando uma comissão presidencial sobre liberdade religiosa. E é por isso que estamos aqui. O presidente desta comissão será o vice-governador do Texas, Dan Patrick. Levante-se, Dan. Ele é um cara muito legal. Ele é um político fabuloso. É um político incrível. E, além disso, é um homem muito religioso também. Muito obrigado, Dan. E também agradeço ao Dr. Ben Carson. Não preciso falar muito sobre ele, né? Ele dispensa apresentações. Sabe, o Ben Carson está comigo desde o início. Ele disputou a eleição comigo, lembram-se? Você se importa se eu contar a história, Ben? O Ben Carson disputava a eleição contra mim e ele foi muito bem. Ele estava subindo na pesquisa, mas depois de uns 3 ou 4 debates, ele olhou para mim e disse: olha, você sabe que vai ganhar, né? E vai ganhar por muito. Isso foi em 2016. E eu disse: como assim? O que quer dizer, Ben? Você ainda está no jogo? Está fazendo uma boa campanha? Ainda tem uma chance. Tudo bem que ele estava ficando para trás. Bem atrás, na verdade. Mas ele disse: você vai vencer. Ninguém aqui pode te vencer. E você sabe por quê? Porque Deus está com você. Muito obrigado, Ben, disse eu. E depois ele disse isso de novo na igreja. Ele me parou e disse: você se lembra que eu falei que Deus estava contigo? Nunca houve um presidente que invocou mais o nome de Jesus do que o senhor. Nunca um presidente disse: sim, eu amo Jesus, mas também amo pessoas de todos os tipos. Seu coração está com cada americano, e o senhor está provando isso hoje. Tenho orgulho de representá-lo como presidente. Tenho orgulho de ter o Ben Carson como vice-presidente e todos os membros desse comitê. Nós serviremos o povo e, o mais importante, serviremos a Deus. Muito obrigado. Sob a liderança do presidente Donald Trump, a fé não será deixada de lado. Ele foi trazido de volta para onde sempre pertenceu, o centro. Traremos a religião de volta ao nosso país. E vamos torná-la cada vez mais forte do que nunca. Muito obrigado a todos. Martin, temos agora essa Comissão para a Liberdade Religiosa. O presidente dessa comissão é Dan Patrick. Acho que ele é o vice-governador do Texas, não é? Ele é uma figura política muito preeminente.
E, obviamente, ele é um evangélico que está muito empolgado para que isso aconteça. E é muito interessante que o vice-presidente desta comissão seja um adventista. Bom, depende de como você vai definir essa liberdade religiosa. Se essa liberdade religiosa for definida como para servir ao bem comum, então o próximo passo desta comissão está bem ali no projeto 2025. Trata-se da implementação da lei dominical. Inicialmente, talvez até haja espaço para outras interpretações, mas de acordo com o documento, o dia oficial será o domingo. Então, se o consenso se tornar muito forte, isso seria uma lei papal, contrariamente à lei bíblica, que ordena a guarda do 7º dia. Então, eu estou muito interessado para ver como isso vai se desenrolar. Não vou julgar ninguém até que algo realmente aconteça, mas eu sei o que a Bíblia diz que vai acontecer. E é isso que me preocupa. Também me preocupa. Temos instruções claras do espírito de profecia com relação a misturar-nos com política. Então, estamos vivendo em um período muito interessante. Você consegue ver como a religião foi sistematicamente introduzida no governo? Ele até mesmo admitiu aí no vídeo que essa união entre igreja e Estado traria problemas com a justiça, mas ele afirmou que venceria essa disputa. Ou seja, vamos jogar pela janela essa ideia de separação entre igreja e Estado. Sim, ele disse, esqueçam isso. E isso é o cumprimento da profecia. Agora, veja o que ele disse também. Como sinal de respeito à memória da sua santidade, o Papa Francisco, pela autoridade que me foi conferida como presidente dos Estados Unidos pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, por meio deste decreto, ordeno que a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada a meio mastro na Casa Branca e em todos os edifícios e terrenos públicos. Bom, isso daí, antes de mais nada, não é reconhecer a autoridade do bispo de Roma? É um sinal de respeito. Será que é difícil eles também implementarem a marca de autoridade dele? Seria interessante. Bom, um dos cardeais que é visto como favorito para tornar-se o próximo Papa, claro, entre os conservadores, e veja, ele não é o único cardeal conservador. Também existem outros na disputa. Na verdade, o próprio Donald Trump mencionou um cardeal americano que também está do lado conservador. Há vários deles que podem estar na disputa. Um deles é este Robert Sarah. Este Robert Sarah é um dos cardeais favoritos entre os conservadores para suceder o Papa Francisco. Ele é considerado um favorito pelos conservadores por refletir os papados doutrinários e por ter a mente litúrgica dos papas João Paulo II e Bento XVI. Então, eles querem ater-se ao ritual católico ditado pela tradição. Ele está entre os que estão sendo considerados para substituir o Papa Francisco. Um homem como ele pode também estar em harmonia com o pensamento dos políticos da Casa Branca neste momento. Nessa administração, sim. E também com o grupo Católicos para Católicos. E isso é muito interessante. Sarah chefiou anteriormente o Escritório de Caridade do Vaticano, Cor Unum, e entrou em conflito com o Francisco em muitas ocasiões. A divisão ideológica entre eles chegou no auge quando Sarah e Bento, que se aposentou como Papa interino em 2013, foram coautores de um livro intitulado Das Profundezas de Nossos Corações, Sacerdócio, Celibato e a Crise da Igreja Católica, onde eles defendiam as formas mais tradicionais de se conduzir a religião.
Vance, um dos últimos dignatários a se encontrar com Francisco no domingo de Páscoa antes de sua morte, fez referência ao Papa João Paulo II, ideologicamente mais semelhante a Sara, em recentes discursos públicos. Então parece haver um distanciamento do lado liberal na direção do lado conservador. E Martin, isto seria a cura da ferida. Com certeza. Também não seria uma cura caso eles elejam um Papa literal? Na verdade, não importa se o Papa eleito seja liberal ou conservador. Ou moderado, que seria um meio termo, né? O que vai curar a ferida do papado é a união entre a Igreja e o Estado, e as normas e os padrões da Igreja sendo implementados por lei. Isso mesmo. É isso que vai curar a ferida. Porque isso é legislar a moralidade católica em favor do papado, ainda que seja contra a Bíblia. Isso curaria a ferida. Mas o catolicismo sempre argumentou que o sistema em vigor durante a Idade Média, no qual, pela tradição, a autoridade do Papa era aceita sem questionamento, bem, eles querem isso de volta. Eles querem de volta os rituais que mantinham as pessoas presas na ignorância. Exatamente. Eles querem as pessoas na ignorância hoje também. Eles querem que elas se concentrem em rituais ao invés da palavra. Verdade. Eu estava pensando agora mesmo. Você acabou de dizer que é necessário que alguém que ocupe a posição de Papa agora seja alguém popular. Bom, o Papa Francisco começou muito popular, mas ao longo do tempo, e a gente já falou sobre isso aqui antes, embora ele tenha dito certas coisas que eram liberais, ele nunca mudou a doutrina católica. Não, ela permaneceu idêntica. Mesmo o Concílio Vaticano II não revogou nenhuma doutrina católica. É como disse o bispo Schneider, não podem fazer isso porque são doutrinas ex-cátedra, são infalíveis. Bem, só essa doutrina da infalibilidade papal já deveria fazer os protestantes ficarem de cabelo em pé. Os faria ter um ataque nervoso, de tão revoltados com essa doutrina. Mas os protestantes hoje não dão um pio contra isso. Na verdade, eles apoiam essa doutrina, porque eles querem que a moralidade volte. Hoje os protestantes querem uma autoridade terrena também, porque isso seria a implementação terrena do seu poder. Eles não se importam mais com o reino de Deus. O que eles querem é estabelecer um reino terrestre, achando que Jesus está olhando para ele e dizendo: muito bem, meus soldados do reino terrestre, vocês estão mantendo todos na linha, sob o meu controle e meu nome, mesmo que tudo isso seja contra a Bíblia. Antes de continuarmos, a olharmos para o bispo Sara, Cardeal Sara. Ah, sim, desculpe. No episódio anterior que fizemos, mencionamos o Papa Negro. Bom, explique pra gente. Algumas pessoas ficaram confusas achando que era uma questão racial, mas não tem nada a ver com isso. É só a roupa que usam. O Papa Negro é o chefe da Ordem dos Jesuítas. E ele também reside em Roma. E é o poder por trás do trono. Ele é o general do exército. É ele quem implementa no terreno o que se deseja alcançar. Ele garante que o objetivo seja cumprido. Se infiltrou em todas as sociedades políticas. Esse é o Papa Negro. Não tem nada a ver com a cor da pele dele, mas com a vestimenta que ele usa. E você tem o Papa Branco, que é aquele a quem eles juram lealdade. Mas eles estão tão unidos em seu trabalho e, de novo, o objetivo deles é o ultramontanismo, ou seja, todo o poder em apenas um homem. É isso que eles querem implementar. Se o próximo Papa for negro, e agora sim, em termos da cor da sua pele,
Alguém pode até fazer alguma anedota dizendo, agora temos 2 papas negros, mas não é o caso. Não importa a cor da sua pele, porque não é uma questão racial. Trata-se de um sistema religioso que é implementado. Isso pode parecer irônico, mas também pode ser subliminar. Com certeza, e até mesmo é um pouco profético. Sim, nos termos em que o Trump publicou uma imagem de si mesmo como Papa, né? Em sua rede social. E houve um grande alvoroço. Mas muita gente gostou disso, não é? Sim, milhares. Bom, na minha opinião, acho que provavelmente foi uma brincadeira. Mas ainda assim pode ser algo profético. Não que ele vá se tornar um papa, não é isso. Mas no sentido de que ele fará o que o papa quer. Com certeza. Veja, ele estará atuando, ainda que ele não seja o papa, mas fazendo tudo o que o papa quer. Tudo o que ele quer. Ele estará agindo como se fosse o papa. Na verdade, o Trump fará aquilo que o papa gostaria de fazer publicamente, mas que está fazendo clandestinamente. Ele fará como os papas faziam na Idade Média. Como faziam na Idade Média. Ele será apenas um representante agindo em nome do Papa. A imagem foi publicada sem comentários ou explicações na conta pessoal do presidente dos Estados Unidos e, em seguida, na conta do X e do Instagram. Talvez, então, tenha havido uma certa maldade envolvida. Talvez sem que eles soubessem. Ou talvez sim, uma implicação profética aí. Não é um dos truques dos jesuítas que você coloca em prática bem à vista de todos aquilo que você quer fazer? Sim, essa é a norma da sociedade secreta. Você esconde as coisas à vista de todos. A foto foi publicada poucos dias depois de o líder mundial brincar que gostaria de ser pontífice. Na semana passada, repórteres no gramado da Casa Branca perguntaram a quem ele gostaria que sucedesse Francisco e ele respondeu: eu gostaria de ser Papa. Essa seria minha primeira escolha. Ele continuou dizendo que não tinha preferência, mas que havia um cardeal em Nova York que era muito bom. Bom, anteriormente ele disse que o cardeal Burke era uma excelente escolha. Agora ele deve estar se referindo ao cardeal Dolan. Então, qualquer um deles seria tradicionalista caso entrasse. Eu não estou dizendo que eles serão eleitos, mas se um deles fosse, seria bastante interessante. Ele foi criado como presbiteriano e se identificou publicamente com a religião durante a maior parte de sua vida adulta, antes de, em outubro de 2020, renunciar à religião e dizer que agora se considera um cristão não denominacional. O que provavelmente é uma jogada esperta, se você deseja, é claro, esse clima ecumênico, que é o que Roma quer. Com certeza. Então, no fim das contas, o que ele fez foi deixar a Bíblia de lado. Sim. E dizer, olha, não quero me filiar a ninguém. É como a doutrina católica, na verdade. Sim. É um sistema muito inteligente. Agora, Martin, vamos falar sobre o Projeto 2025. Afinal, essa é a cartilha, não é? Este artigo aqui foi publicado no dia 20 de março e tem a ver com o Departamento de Educação, que criou muitas ideias liberais que eles querem eliminar agora. Bom, diz assim: a educação é um alvo crucial de uma lista de desejos de políticas de direita conhecida como Projeto 2025. Isso aqui é da BBC, tá bom? Um documento de 900 páginas pede maior liberdade de escolha escolar, essencialmente subsidiando escolas religiosas e privadas com verbas públicas, o que também foi objeto de um decreto executivo inicial de Trump. Muito bem. Apesar de o Trump ter aparentemente se distanciado do Projeto 2025, ele está, na verdade, implementando-o, Com certeza. mesmo tendo se distanciado. Exato. Na verdade, é um jogo de palavras. Ele fala que se distancia, mas o gabinete todo dele está super ocupado em implementar esse projeto.
Então, na fachada, ele pessoalmente não está envolvido diretamente nisso, mas todos os seus funcionários estão. É como a Igreja Católica se distanciando da maçonaria, ao mesmo tempo em que os seus membros mais importantes são maçons. Embora Trump tenha se distanciado do projeto 2025, ele nomeou vários de seus autores para ocupar cargos governamentais importantes. E muitos de seus decretos executivos iniciais seguem de perto as propostas descritas no documento. Eles estão chamando isso de políticas. Então esse projeto agora é uma lista de desejos. Então o projeto foi de políticas para desejos. Mas não faz diferença nenhuma, porque basta você assinar uma ordem executiva e aquilo se torna uma regra. É claro, é por isso que eu disse que é um jogo de palavras. É um jogo de palavras. Isso levanta uma questão. Seria o projeto 2025 um projeto para tornar a América católica? É uma boa pergunta. Bom, esta pessoa aí está vestida como um jesuíta, uma túnica preta. Será então que ele está desempenhando um papel duplo? Não sabemos. Bom, a Sky News fez a seguinte pergunta: estaria Donald Trump seguindo o manual da direita? O que acontecerá depois? E aí eles citam algumas coisas que já foram implementadas. Vamos dar uma olhada. O que o projeto 2025 disse? O documento pedia que o presidente reduzisse as regulamentações e tornasse os funcionários federais mais fáceis de demitir. O que o Trump fez? Desde o dia em que retornou ao cargo, Trump instruiu seus aliados a perseguirem o chamado Estado Profundo, colocando agências federais, incluindo o FBI e o Departamento de Justiça, muito mais sob o controle presidencial. Então ele fez? O que mais o projeto diz? A imigração ilegal deve acabar, não ser mitigada. A fronteira fechada e não repriorizada. E o que ele fez? Prometeu deportações abrangentes e declarou estado de emergência nacional na fronteira do México. Ele acabou com o problema. Sim, 99,9%. Então, ele seguiu o projeto? Com certeza. O que mais diz o projeto? O próximo presidente conservador deve tornar as instituições da sociedade civil americana alvos difíceis para os guerreiros da cultura woke. Bem, ele está fazendo isso? Está em muito. Ele não está indo atrás das universidades? Sim, nós falamos sobre isso antes. É uma ordem executiva após a outra. Ele disse que faria isso removendo termos como diversidade, equidade, inclusão, igualdade de gênero e aborto. Eles não cortaram financiamento. O Departamento de Deficiência Governamental, dirigido por Musk, não quis acabar com tudo isso? Sim, o DEI foi imediatamente extinto. Desde a primeira ordem executiva, lá no primeiro dia. E isso não acabou gerando muita raiva? As pessoas não estão queimando Teslas na rua e fazendo todo tipo de coisas? Não apenas há protestos em toda parte, mas também há contra-protestos agora. Bom, ele também prometeu fazer guerra contra a esquerda, e ele realmente cumpriu isso. Suas ordens executivas determinaram que existem apenas 2 gêneros, e buscou acabar com o apoio governamental aos programas DEI, enquanto o Pentágono removeu o conteúdo DEI de sua plataforma online. Ele devastou a coisa. Seriam esses apenas desejos ou implementação de fato? Se você pode usar meios financeiros para forçar as pessoas a fazerem isso, isso aí é cumprimento de Daniel, capítulo 11. Com certeza é. E veja, essa lista de desejos me faz pensar que, se você faz compras online, você tem lá a sua lista de desejos, né? O que ele está fazendo é mover da lista de desejos para o carrinho. É isso mesmo. O que mais? Na questão de tarifas e comércio, o documento está dividido. Então, o que ele fez? Embora tenha demonstrado alguma flexibilidade em outras políticas, o presidente Trump tem falado de seu amor por tarifas há décadas. Sua série de tarifas globais derrubou os mercados e deixou aliados abalados. Mas haverá uma nova ordem econômica.
E uma vez que ele pode forçar o mundo, deve ter alguma influência. Bem, por acaso não estão todos os países, inclusive o nosso, correndo atrás do Trump para negociar? Isso não mostra que ele pode usar a economia para forçar ideologias? Com certeza. O que mais ele disse? A política federal de educação deve ser limitada. E, em última análise, o Departamento Federal de Educação deve ser eliminado. O que ele fez? O Trump assinou um decreto pedindo o desmantelamento do Departamento de Educação. Ele está cumprindo o projeto à risca. Bem, o que mais ele disse? Ele também disse que a próxima administração conservadora deveria reduzir o financiamento da USAID, reduzindo o seu orçamento a, no mínimo, o mesmo orçamento que essa agência tinha em 2019. Ele fez isso? 100%. Com certeza, e foi muito mais além. Em vez disso, ele decidiu acabar com a coisa. O que mais o projeto 2025 sugere? As políticas climáticas extremas do governo Biden agravaram a insegurança alimentar e a fome globais. Sua agenda de anticombustíveis fósseis levou a uma forte alta nos preços globais da energia. Então, vamos resolver o problema. Basta um bom apagão na Espanha para provar o seu ponto de vista. Perfeito, não é? Como tudo acontece. Com certeza. O que ele fez? Ele retirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris e revogou as metas do presidente Joe Biden para veículos elétricos e prometeu perfurar em busca de petróleo. Ele não fez isso? Totalmente. Muito bem. Isso aqui. A decisão da Suprema Corte de derrubar as proteções ao aborto em Roe vs. Wade é aclamada como a maior vitória pró-família em uma geração. Mas diz que as coisas não devem parar por aí. E o que fez o Trump? Embora sua enxurrada inicial de decretos executivos não incluísse medidas para expandir ou aplicar a lei Comstock, o Dr. Long disse que ainda é muito cedo para o mandato do presidente. Então, Martin, esta é uma pequena agenda de longo prazo. Primeiro você tem que colocar as coisas no lugar para dar a tração de que você precisa, certo? Você não pode implementar uma ideologia até ter a influência necessária para aplicá-la. E podemos ver como justamente isso está acontecendo. O que mais diz o Projeto 2025? O amplo manual de poder pedia aos aliados dos Estados Unidos que assumissem uma responsabilidade muito maior por sua defesa convencional. O que fez o Trump? Semelhantemente ao Projeto 2025, Trump e seu governo instaram os aliados da OTAN a gastar mais em defesa. Ele está forçando. Sim. Ele não está só pedindo. Muito bem, o que mais? O TikTok é, na prática, uma ferramenta de espionagem chinesa que deveria ser proibida pelo presidente. O que o Trump tem feito? Ele tem tentado negociar a venda das operações do aplicativo para uma empresa americana. Então, ele está avançando aos poucos. Agora eu estou interessado no próximo. É isso aí. E não sou eu falando isso, é a Sky News. Certo? Vamos deixar isso bem claro. O que vem a seguir? Bem, o que poderia acontecer a seguir? Se Trump continuar a espelhar o Projeto 2025, seja consciente ou inconscientemente, algumas partes não concretizadas do documento incluem seu foco na família, que, segundo ele, está em crise. Interessante. E acrescenta: é hora de os formuladores de políticas elevarem a autoridade, a formação e a coesão familiar como sua principal prioridade e até mesmo usarem o poder do governo, inclusive por meio do Código Tributário, para restaurar a família americana, com um dos autores afirmando: toda ameaça à estabilidade familiar deve ser enfrentada. Martin, qual é a principal coisa que o papado pediu para trazer a família de volta ao seu propósito original? O que o papado pediu? Uma lei dominical. Lei dominical. Não é coincidência que isso esteja no projeto?
Sim, está documentado lá, mas já tem estado presente na Europa há muito tempo. A Aliança Europeia pelo Domingo já promove isso há muito tempo. Mas uma vez que eles pedem isso, e a questão número 1 para restaurar a família e torná-la viável novamente é o tempo comum de descanso e lazer, para passarmos juntos como uma família. Só que esse tempo de descanso tem que ser sincronizado, tem que ser um tempo comum. Então, como sincronizar esse tempo de descanso? Como você sincroniza isso? É muito simples. Não adianta nada você dar folga para a mãe na quarta-feira e para o pai no domingo, porque aí a família fica dividida. Não adianta nada parte dos membros da família estarem sujeitos à regra da escola e as outras à regra do trabalho. Isso não é um descanso sincronizado. Você tem que sincronizar. Deve haver apenas um dia de descanso para toda a família. Seria esse dia a quarta? Não, Talvez o sábado? não, Seria então o domingo? exatamente. De acordo com o projeto 2025, qual dia será escolhido? Domingo? Então, o argumento deles é sincronizar o descanso a fim de unir as famílias. Isto significa que qualquer outro dia, mesmo que inicialmente seja permitido em termos de liberdade religiosa, eventualmente deve dar lugar ao tempo de folga sincronizado. O que significa que apenas um dia da semana será permitido para o descanso. E isso para que a economia não sofra. É para o bem comum. O dia oficial de descanso será o domingo. Seria o próximo item da agenda? Olha, eu acho que é uma prioridade muito grande. Bem, a própria Sky News faz a pergunta. Eles também mencionam os outros pontos, mas esse aí é o primeiro. Essa é a pergunta que eles fizeram. O que vem a seguir? Por quê? Eu espero que eles estejam certos. Com certeza. E eles mesmos dizem que estamos em crise. Sim, E tudo aquilo que está em crise tem a prioridade. mas antes de implementar isso, você primeiro deve obter o impulsionamento, não apenas nos Estados Unidos, mas para garantir que seja feito em todo o mundo. O papado desempenhará um papel muito importante. E a Laudato Si e o Projeto 2025 dão um lugar de muito destaque a essa documentação. O Projeto 2025 fala sobre o descanso sabático. Deus ordenou o sábado como dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaico-cristã buscava honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho neste dia. Martin, judaico-cristão, ou seja, todo preconceito antissemita e cristão deve acabar. As duas religiões estão unidas aí. Só tem um pequeno problema. O problema é que os judeus ainda guardam sábado e os cristãos guardam o domingo. Alguém vai ter que ceder. Martin, qual é o Dia Nacional de Descanso Bancário? Domingo? É o domingo? Quando que as tradições do povo geralmente ocorrem? Domingo? Então, o judaísmo é uma minoria com relação a esse assunto. Se eles insistirem no sábado e os adventistas se juntarem a ele, ainda assim são uma minoria. E se quiserem ser inclusivos e ter um dia sincronizado de descanso, mais cedo ou mais tarde, um dos dois vai ter que ceder. Serão os judeus ou os cristãos? A história se repetirá. Todos irão para o domingo. Constantino não fez uma lei dominical? Exatamente a mesma coisa. Naquela época, alguns grupos ainda guardavam sábado, enquanto outros o domingo. E o catolicismo, então, criou uma lei anti-sábado. Isso é história. Se o Donald Trump está sendo comparado a Constantino, isto significa que ele está agindo em nome do bispo de Roma.
Então, os desejos do bispo de Roma, a marca da sua autoridade, a guarda do domingo, deverá ser legislada em favor ao papado, enquanto que a guarda do sábado deverá ser criminalizada. Qual dos dois grupos será que vai abrir mão do sábado? Os judeus ou os adventistas? Vamos deixar isso com a providência. Vamos ver o que acontece. Então, Martin, além disso, um dia de folga compartilhado capacita as famílias e comunidades a aproveitarem tempo livre juntos. É por isso que o tempo de descanso tem que ser sincronizado. Isto proporciona um ritmo de vida mais saudável para todas as pessoas. É o que diz o documento, Martin. É para o bem comum. Isso é exatamente o pensamento papal. O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário, alterando a lei de padrões trabalhistas justos, para exigir que os trabalhadores recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria o domingo por padrão. Essa é a marca da besta. Portanto, ainda que o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa seja evangélico e o vice-presidente adventista, ou mesmo que seja um judeu, a questão do domingo versus sábado não vai desaparecer facilmente. Não vai mesmo. A pergunta em questão é: quem vai ceder? Qual dia será eventualmente forçado para que haja um dia de descanso sincronizado para o mundo todo? Será que os sindicatos se envolverão? Com certeza, eles já se envolvem. Na Europa, os principais sindicatos estão seguindo a onda dominical, não estão? Sim, todos eles. Martin, temos uma jornada interessante pela frente. E neste pensamento, acho que precisamos orar, porque as profecias, como estão na Bíblia, estão se desenrolando diante dos nossos olhos. Precisamos mesmo orar. A oração tem poder. E não é essa oração aí do rosário. Com certeza não. Vamos falar com Deus em simplicidade. Pai Celestial, o Senhor segura a rédea da história. Sabemos disso porque o Senhor previu a história ao longo do livro de Daniel e Apocalipse. E agora, quando vemos as mesmas coisas ali escritas acontecendo diante dos nossos olhos, significa que temos uma escolha a fazer entre vários reis. Algumas pessoas acreditam que os reis deste mundo devem ditar a moralidade. Já a Bíblia afirma que aqueles que não aceitarem a moralidade da tua palavra não te amam, porque quem ama Deus guarda os mandamentos de Deus. Aqueles que se dizem cristãos e não guardam seus mandamentos são mentirosos, é o que diz a Bíblia. Não queremos ser mentirosos, Pai. Queremos guardar os seus mandamentos e não tradições humanas que se disfarçam de bem comum. Então, ajuda-nos a tomar decisões corretas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.